Fala, mestre! Eu sou Pedro Moreira, pesquisador de saúde e bem-estar há 4 anos e eu ajudo você a como quebrar o efeito platô e conseguir aquela definição abdominal que você está buscando e também manter esse resultado para o resto da sua vida sem deixar de comer e beber aquilo que você mais gosta. E no vídeo de hoje a gente vai discutir, eu vou falar sobre treinar em jejum. Será que treinar em jejum é ruim ou será que treinar em jejum é bom? Hoje escuta-se falar muito sobre jejum intermitente e eu vejo que muitas pessoas elas têm medo de praticar jejum, de treinar em jejum por diversas crenças. Então hoje a gente vai quebrar todas essas crenças para que você realmente fortaleça sua mente, consiga fazer o jejum intermitente e alcance o seu objetivo de definição abdominal. Para começar, eu quero falar um pouco sobre jejum intermitente. Pode ser que você não saiba exatamente o que é jejum e então vamos lá. Vou falar um pouco sobre jejum intermitente. O que é jejum intermitente? Nós seres humanos, na sociedade moderna, pós-industrial, ficamos acostumados a comer o tempo inteiro, porque toda esquina tem uma lanchonete, toda esquina tem um supermercado, toda esquina tem uma feira, qualquer tipo de locais que vendam alimentos, que vendam produtos industrializados. Fora que a mídia o tempo inteiro está falando para você comer de 3 em 3 horas, comer de 2 horas. As universidades ensinam as pessoas que o certo é comer o tempo inteiro, é comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Então existe todo um modelo social que promove essa ideia de que você precisa comer o tempo inteiro. Por isso que é tão estranho o jejum intermitente na sociedade moderna ocidental, porque na sociedade oriental, na sociedade oriental que não tem tanta influência assim desse sistema por conta da cultura mais antiga, não tem toda essa influência da indústria alimentícia e da indústria desse conceito, dessa cultura pós-industrial de ficar comendo o tempo inteiro. Então, lá no Oriente, eles já têm muito essa filosofia do jejum. Por exemplo, o Ramadã, o Oriente Médio, eles têm bastante, já faz parte da cultura deles o jejum. Lá na Índia, lá no Japão, na China, todos esses lugares já têm um conceito mais, já tem mais claro na mente das pessoas, já faz mais parte da cultura deles o jejum. Só que nós aqui da sociedade ocidental, influenciados aí pós-industrial, Inglaterra, Europa, Estados Unidos, Brasil, a gente tem muito essa cultura influenciado muito pelos Estados Unidos, porque lá é onde tem a maior indústria alimentícia do mundo e foi lá na década de 60 mais ou menos que eles criaram a pirâmide alimentar e desde o início do século que eles já vêm com esse conceito de café da manhã é a refeição mais importante do dia, você tem que comer o tempo inteiro e os carboidratos, os alimentos integrais são os alimentos que mais vão te dar energia. Então, toda essa ideia, esse conceito que você tem hoje, ele é cultural. Não acredite que esse conceito ele é científico, não, ele é meramente cultural. Por isso que eu não sou tão fã de ficar discutindo a parte científica, porque a parte científica ela não tem tantos estudos com relação a jejum intermitente. Pode pesquisar aí, pode jogar na internet. Você vai encontrar muitos estudos falando que o jejum ele ajuda a perder gordura e tal, mas esses estudos nem sempre eles são muito confiáveis, nem sempre eles têm o maior índice de evidência, porque qual que é um estudo com um alto índice de evidência? É que você pega uma quantidade grande de pessoas e você divide em 2 ou mais grupos e acompanha de forma restrita, totalmente controlado, tudo que elas vão comer e que elas não vão comer durante anos. E não existe muitos estudos desse modelo com relação ao jejum intermitente. Então, não adianta muita gente vir aqui falar da parte científica, porque o que mais importa, na verdade, é você entender que toda essa ideia de que você comeu o tempo inteiro, ela é meramente cultural aqui da sociedade ocidental, principalmente influenciada pelos Estados Unidos. Então, a sociedade oriental, Oriente Médio,
Índia, Ásia, toda aquela região, ela já tem na cultura dela o conceito mais tranquilo na mente do jejum. Então, o que eu quero falar aqui para você é que foi criado na sua mente uma mentalidade, uma crença da necessidade da alimentação o tempo inteiro. E essa crença, ela não é verdadeira. Então, o jejum intermitente nada mais é que você parar de ficar dependendo, querendo comer o tempo inteiro. Não é você ficar fazendo lanches o tempo inteiro, fazendo várias e várias refeições. O jejum intermitente, ele nada mais é do que pregar que você se alimente, sim, mas de uma forma muito mais nutritiva, porque quando você faz refeições espaçadas, refeições ali com maior densidade nutricional, você não tem essa necessidade de ficar comendo o tempo inteiro. Porque qual que é a necessidade de ficar comendo o tempo inteiro? A primeira delas é você saciar o seu desejo, a sua vontade de comer e não a sua fome. E a outra é que você, como os alimentos eles são muito fracos nutricionalmente, você precisa comer muito e muitas vezes. Diferente de uma refeição muito densa nutricionalmente, de uma refeição com muitos nutrientes, muito saudável. Você come uma vez só, duas vezes, três vezes no máximo e pronto, você não precisa mais do que isso. Então, esse é o conceito de jejum intermitente. E o conceito de exercício físico? Exercício físico, ele pode ser tanto para desenvolver a sua capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, que é um exercício aeróbico, uma corrida, uma bicicleta, e existe o exercício de força e hipertrofia. O exercício de força e hipertrofia, ele serve para fazer com que o seu músculo, você rompa as suas microfibras musculares, para que essas microfibras depois se regenerem e cresçam, para você assim gerar hipertrofia e ganhar massa. Então, basicamente, existem esses dois tipos de exercício físico. E agora a gente vai juntar essas duas coisas, que é o jejum e é o treino, que é o exercício físico. E tirar essa dúvida de você. Será que treinar em jejum faz mal? Porque existe muito essa crença, né? Ah, eu vou ficar fraco, eu vou passar mal, eu vou perder massa. Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre a minha visão através de todos os estudos, todas as pesquisas que eu já fiz, todos os estudos científicos que eu já olhei, todos os especialistas que eu já vi, tanto aqueles especialistas que são contra o jejum intermitente, são contra treinar em jejum, como aqueles especialistas que são a favor do jejum, que são a favor de treinar em jejum. Eu já dei uma olhada em todos. E o mais importante de tudo não é só olhar um, olhar outro, eu coloquei em prática. Eu, por muito tempo, eu comi antes de treinar e depois, aí já fazem 4 anos que eu não como nada antes de treinar. Então eu vou falar a minha visão, tanto como um pesquisador, olhando várias referências, estudos, várias teorias, como também como um praticante, aquele que pegou essas teorias e colocou em prática para ver se realmente se é verdade ou não, tanto os que dizem que é ruim como os que dizem que é bom. Então, muito mais importante do que você ficar escutando os outros e lendo teorias e absorvendo teorias é você colocar em prática. Então, antes de começar, eu quero dar mais um pouco de uma visão histórica do jejum intermitente e de treinar em jejum intermitente. Como eu já disse aqui algumas outras vezes, a sociedade ocidental pós-industrial ela foi muito influenciada pela indústria alimentícia. Nós, por conta dessa abundância de alimentos industrializados, tanto supermercados, só em um bairro existem vários supermercados, lanchonetes, existem diversas lanchonetes, mercados. Então, a indústria alimentícia, o mercado de venda de alimentos, algo que movimenta muito como é que chama? Movimenta muito o mercado financeiro, tanto da cidade como do mundo. Então, olha só, o tanto de locais de alimento, pode ser um restaurante, pode ser um bar que também vende alimentos ali, vende petiscos, como uma lanchonete, padarias, sacolões, feiras, açougues, supermercados. Todos esses estabelecimentos, eles movimentam muito dinheiro na cidade. Então, a indústria, o conceito de que você precisa comer, 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 isso movimenta muito dinheiro. Então, é muito interessante para as pessoas que vendem comida
que você coma muito, que você coma o tempo inteiro. Só que o nosso corpo, originalmente, nosso corpo saudável, ele não tem essa necessidade de comer, comer, comer o tempo inteiro. O nosso corpo saudável, vamos voltar aqui um pouco atrás dessa cultura da industrialização, dessa cultura de vários estabelecimentos vendendo comida o tempo inteiro. Antes da indústria, antes mesmo, vamos botar aí na época dos nossos avós, voltar um pouquinho antes. Nossos avós, eles viviam ali ou no interior ou numa fazenda. Nesses locais não tinha padaria, supermercado, lanchonete, restaurante, bar, não tinha isso ali o tempo inteiro. Então o que que tinha? Tinha uma galinha, tinha um porco, tinha um boi, tinha uma plantação de milho, tinha uma hortinha, tinha um pomar. Isso é o que tinha. Não necessariamente no terreno, mas ali na redondeza. Batia a fome, você poderia ir ali no pomar e tirar uma fruta da época. Batia o horário do almoço, a sua mãe, a sua avó chamava a família, reunia a família e você almoçava. Depois do almoço, você o quê? Ia trabalhar. Ia trabalhar, trabalhar. Você acha que as pessoas que estavam trabalhando ali no campo, estavam ali no cavalo, estavam cuidando ali da roça, você acha que eles paravam e tiravam uma barrinha de cereal e iam comer? Então, por muito, a cultura, ela vem evoluindo e cada vez mais pela abundância de alimentos, isso é ótimo, mas a abundância através da industrialização e fazendo com que você acredite que precisa comer o tempo inteiro, isso acaba sendo exacerbado por um consumo excessivo de alimento. Então, antes mesmo aí da sua avó, do seu avô, que vivia na roça, na fazenda. Antes disso, lá na época vamos supor, de Dom Pedro I, há 500 anos atrás. Qual que você acha que era a abundância de alimento? A abundância de alimento era mínima. Então, as pessoas, elas comiam, se bobear, uma vez por dia. Agora vamos voltar um pouco antes disso. Antes do ser humano desenvolver a agricultura. Quando o ser humano ele era nômade. O ser humano ele tinha que caçar, ele tinha que colher alguma planta. Vamos supor que não era a época de uma fruta tal, não ia ter aquela fruta tal. O ser humano ele ia ter que caçar. Então, nessa época, o ser humano passava dias sem comer. Até que então ele achava uma caça, ele abatia aquela caça, comia e servia para toda ali aquela comunidade que estava organizada. O ser humano, durante milhões de anos, ele foi programado, a sua genética, ela foi sendo desenhada para que ele fosse caçar com energia. Imagina que o ser humano, eu estou sem barrinha de cereal, eu estou sem minha banana e aveia aqui, como é que eu vou fazer para caçar? Eu estou sem energia, como que eu vou caçar aquele animal? Estou sem energia, estou sem minha banana, estou sem minha aveia, estou sem meu mel, estou sem minha tapioca, nossa, eu estou sem energia, eu não vou conseguir caçar. Se o ser humano fosse mesmo necessitado de alimentos e de carboidratos para ter energia para treinar, ele jamais conseguiria caçar, jamais conseguiria evoluir e a raça humana não existiria. Então, nossa genética, nosso corpo, ele está totalmente preparado para que você treine em jejum. Até mesmo por mais de um dia, por mais de 2 dias, o seu corpo ele está preparado, ele tem energia, ele tem a capacidade de você treinar em jejum com toda a sua força, com toda a sua potência, porque caso contrário, o ser humano ele não estaria aqui hoje, ele já estaria extinto. Entendido essa questão aí da evolução do ser humano, vem a primeira pergunta. Quando você treina em jejum, você passa mal? É perigoso treinar em jejum? E a resposta é que depende. Para você treinar em jejum e não passar mal, você precisa passar por um processo, porque você veio com essa cultura, tanto mental como uma cultura física, de não conseguir treinar em jejum, de acreditar que treinar em jejum é ruim, de que treinar em jejum vai ser danoso para o seu físico. E por outro lado também, o corpo ele tem 2 tipos de fonte de energia. E você está muito dependente de uma fonte de energia, que é a glicose, que são os carboidratos. E para você conseguir treinar em jejum em toda potência, você precisa trocar. O seu corpo ele é bivalente, ele tem 2 tipos de fonte de energia que ele pode utilizar, tanto a glicose, os carboidratos, como também
a gordura estocada no seu corpo. Então você tem pochete, se você tem barriga, essa pochete, essa barriga que você tem, ela é como se fosse um tanque de gasolina, que o seu corpo ele tem armazenado ali uma energia para ser utilizada, mas é o tanque, é a reserva. Só que você nunca chega a utilizar essa reserva porque você está sempre utilizando a outra fonte de energia, que são os carboidratos, que é a glicose. Enquanto você está sempre ali fornecendo glicose, enquanto você está sempre ali fornecendo carboidratos, o seu tanque de gasolina, que é a sua pochete, ela nunca vai ser utilizada, ela nunca vai ser queimada, porque você está sempre ali fornecendo. Então, para você treinar em jejum e não passar mal, primeiro você precisa fazer uma alimentação low carb. Quando você faz uma alimentação low carb, você troca. Por quê? Você seca essa fonte de carboidratos, de glicose, então ela vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, até que o seu corpo ele consegue acessar, ele libera, ele abre o tanque de gasolina, que é a pochete, que é a barriga, e começa a queimar essa gordura. Começa a queimar, ela vai indo embora, vai indo embora, vai indo embora, até que uma hora ela sai, que é quando você consegue definir o abdômen. Então vamos lá. Você estava utilizando aqui a glicose, o carboidrato. Aí você parou de comer carboidrato e esse carboidrato, ele começou, a sua fonte de energia, que era a glicose, o carboidrato, começou a sumir, começou a sumir. Aí vamos supor que você vai treinar em jejum. Eu estou indo treinar em jejum. Agora, o meu tanque de gasolina, que é a minha pochete, ela foi liberada, ela abriu. Agora você consegue utilizar essa pochete, essa gordura da pochete como fonte de energia. Então você vai treinar, você vai fazer um crossfit, você vai fazer uma musculação, você vai fazer uma corrida, você vai estar com energia, porque olha a energia aqui, olha o tanque de gasolina, o tanto de gasolina, pega aí na sua barriga agora. Pega na barriga, bem embaixo do umbigo e enche a mão. Quanto mais você consegue encher a mão nessa barriga, nessa pochete, mais energia, mais o seu tanque está cheio. Quanto maior é a sua barriga, quanto maior a sua pochete, maior o seu tanque. Então esse tanque ele vai sendo esvaziado, vai sendo esvaziado, vai sendo esvaziado, até que uma hora ele vai todo embora. Então o seu corpo, toda a gordura que está no seu corpo, pega aí no seu braço, pega nas suas costas, pega nas suas coxas, toda essa gordura que você está pegando é uma energia que você tem para gastar, é uma energia que você tem para queimar. Eu, por exemplo, o meu corpo ele já é bastante definido, mas mesmo assim eu consigo passar mais de um dia, 2 dias ou até mesmo 3 dias. 3 dias eu nunca testei, mas eu já testei ficar mais de um dia inteiro sem comer, depois mais metade de um dia e treinar em jejum. Eu já fiz esse teste, então mesmo o meu corpo estando definido, eu tenho uma capacidade energética para ficar até mais de um dia e ainda ter um treino, e ainda fazer um treino em jejum com toda a minha capacidade. Imagina você, não sei, qualquer pessoa que tenha uma quantidade de gordura em excesso estocado no corpo. Você, com essa gordura, quando você baixa o seu carboidrato, quando você acessa essa gordura estocada para ser utilizada como fonte de energia, essa gordura é uma energia que você tem para gastar aí por muito e muito tempo. Então não existe essa ideia de que eu não vou ter energia para o meu treino. O seu corpo está cheio de energia, pedindo para ser gasto, mas quando você não gasta essa energia, essa gordura vai ficar parada e estocada aí para sempre. Então, para você não passar mal, porque olha só o que pode acontecer. Você quer treinar em jejum, mas vamos supor que você não coma carboidrato. Você não comeu carboidrato, então você não consegue utilizar ali a energia do carboidrato. Mas ao mesmo tempo, você não comeu o carboidrato naquele dia, naquele momento. Mas no dia anterior você está que come carboidrato, tá que come carboidrato. Então a sua insulina, seu metabolismo está todo doido e você ainda não conseguiu acessar a gordura como fonte de energia. Aí você está meio que travado ali no meio do caminho. Por isso que é importante, antes de você começar a treinar em jejum, você já fazer uma alimentação low carb cetogênica, porque aí você consegue liberar o acesso para você utilizar a gordura do corpo estocada como fonte de energia. Aí fica muito mais fácil, muito mais tranquilo, menos doloroso você treinar em jejum. E uma outra questão que as pessoas costumam falar é que se você treinar em jejum, você vai perder massa muscular. Olha que perigo, nossa, eu não quero treinar em jejum. Tal pessoa treinou em jejum e perdeu muita massa. Só que isso não faz o menor sentido, porque vamos lá, igual eu falei, se você fizer tudo certinho, se você fizer primeiro uma low carb, uma cetogênica, para você conseguir regular o seu metabolismo,
Aí na sequência você começa a treinar em jejum, você vai ter toda essa energia, que é essa gordura no seu corpo, para ser utilizada como fonte de energia. Porque cargas d'água o seu corpo iria queimar o seu músculo. O seu corpo, ele gosta do seu músculo. O músculo ele é uma estrutura muito importante para o corpo, para te dar força, estabilidade. Então, a musculatura, ela não é uma fonte de energia para o corpo. A fonte de energia para o corpo são duas. Ou é a sua gordura estocada, a sua pochete, aí segura na sua pochete, essa é a sua fonte de energia, ou os carboidratos, ou a glicose. O músculo não é uma fonte de energia, então não faz o menor sentido o seu corpo ele utilizar o músculo como fonte de energia, sendo que você tem bastante gordura para ser utilizada, ou se você estiver comendo carboidrato. E eu prefiro utilizar a gordura estocada, eu prefiro queimar a minha pochete do que utilizar a energia dos carboidratos. Então, o seu corpo está cheio de energia aí. Pega aí na sua barriga, pega na sua pochete, essa energia. Não faz o menor sentido o seu corpo utilizar o músculo como fonte de energia, sendo que ele está cheio de gordura, ele tá com o tanque cheio ali, o tanque reserva está lotado. Não faz o menor sentido ele utilizar os músculos como fonte de energia. Eu já escutei uma história que é a seguinte: imagina que você está ali numa cabana no meio do frio, lá no Alasca. Você está ali naquela cabana e na sua cabana começou a dar aquela tempestade de neve e você entrou para dentro da sua cabana. E está muito frio e tal, e você precisa se esquentar. Então tem uma lareira e você precisa se esquentar. Essa lareira é o consumo de energia. Dentro dessa cabana existe um estoque grande de gravetos, de madeira, que você guardou ali durante todo o ano, para aquele momento. Esse estoque de madeira que você guardou para jogar na lareira é a sua gordura, é a sua pochete. Então tá ali aquele estoque de madeira para você jogar na lareira. E por outro lado também, essa cabana, ela é feita de quê? Ela é feita de madeira e existem móveis de madeira. Tem uma mesa, tem uma cadeira. E você está ali de frente para aquela lareira, esquentando. O que você acha que você vai preferir? Você acha que você vai preferir pegar aquela madeira que você tirou ali, que já está reservada exatamente como energia, como para você jogar na lareira? Ou você acha que do nada você vai falar, não, deixa essa madeira aí que eu reservei e vou pegar esses móveis, que esses móveis eles não são exatamente uma fonte de energia, mas eu vou quebrar eles e vou jogar lá na lareira, sendo que está cheio de madeira, tá cheio de graveto, tá cheio de lenha aqui para ser queimada. Tá cheio de lenha para ser queimada, não. Ah, não vou usar essa lenha não, prefiro usar meus móveis mesmo, vou quebrar minha mesa aqui, vou quebrar minha cadeira e vou jogar lá na lareira. Essa é a mesma ideia que você tem que ter. Vamos supor, aquelas pessoas que ficaram em campos de concentração. Por que elas emagreceram tanto e ficaram quase que pele e osso? Porque todo o estoque de gordura delas já tinha sido eliminado. Toda a lenha que tinha lá reservada já foi mandada embora. Depois que a lenha foi embora, o seu corpo, aí sim ele vai pegar aqueles móveis. Vamos supor que você está ali nessa casa, você está ali nessa cabana e o inverno não passa, você começa a ficar preocupado, a lenha já está acabando, aí a lenha acaba e a lareira está começando a apagar e você está ficando com muito frio. Em vez de você morrer de frio, você vai começar, essa mesa velha aqui, eu nem estou usando ela muito, eu vou quebrar ela e vou botar na lareira. Vou utilizar essa mesa velha aqui. Aí mesmo assim, tá lá o inverno e não passa, a lareira está apagando. Tem essa cadeira que eu até gosto dela um pouco, mas eu nem uso muito. Vou quebrar a cadeira e vou jogar lá. Isso é o que acontece com o nosso corpo. Enquanto você tem gordura para queimar, enquanto você tem lenha para queimar, ele vai utilizar a lenha. Agora vamos supor que você está ali há semana, você está perdido no meio do mato, sem nenhum tipo de alimento. Sua gordura já foi eliminada. Aí sim o seu corpo vai começar a utilizar os músculos como fonte de energia, mas isso é depois de muitos e muito tempo. Depois de muito e muito tempo de você sem o alimento e depois que a sua gordura já foi toda embora. E é por isso que treinar em jejum não existe nenhuma relação entre treinar em jejum e perda de massa muscular.
E agora, para finalizar, vamos falar aqui o que deve ser feito. Primeiro, para você fazer um treino em jejum e dar certo, você tem que fazer uma alimentação low carb cetogênica para você regular o seu metabolismo, acessar a gordura do corpo para ser utilizada como fonte de energia e treinar em jejum. No início não vai ser fácil, a sua barriga vai roncar porque você já está acostumado a estar comendo. Então o seu corpo ele vai passar por um processo de mudança. E todo processo de mudança ele tem uma dorzinha ali no início. Mas depois que você passa por esse processo de mudança, depois tudo fica mais fácil. Eu mesmo, no início desse meu processo de transformação, eu estudei muito sobre low carb e tal, sobre jejum, e resolvi decidir tanto fazer low carb como fazer o jejum intermitente. No início, minha barriga doía bastante. Eu ia fazer yoga em jejum, depois do yoga já era umas 10h30, 11 horas, meu estômago estava roncando muito. Chegava até a doer a barriga. Mas depois de 6 meses fazendo isso, parou totalmente. Eu já estava totalmente adaptado ao jejum intermitente. Treinava em jejum, não sentia nenhum tipo de fome. Então, uma das coisas mais importantes para você conseguir obter sucesso é você ser persistente. É você passar por esse momento inicial, que é o mais difícil. Depois que você consegue passar e torna isso mais natural, aí os benefícios são infinitos. Então, um dos motivos de eu, Pedro, conseguir manter um abdômen definido sem muito esforço para o resto da minha vida, pelo menos durante esses 4 anos, eu estou conseguindo manter esse resultado sem muito esforço, sem muitos problemas, é fazer o jejum intermitente e, como eu treino de manhã, eu treinar em jejum. Igual uma outra coisa que é importante falar aqui para você, é que treinar em jejum não vai potencializar a sua queima de gordura. Eu treino em jejum porque eu gosto de treinar de manhã. E de manhã eu pulo o café da manhã, eu só almoço. Então, por conta de na parte da manhã eu não comer nada e eu gostar de treinar na parte da manhã, acaba que eu treino em jejum. Mas não existe essa necessidade. Se você treina à noite, você não irá treinar em jejum, porque vamos supor que você faça o jejum na parte da manhã e você treina à noite. Então você vai acabar treinando não em jejum, mas eu recomendo que você não coma, não faça nenhuma refeição aí pelo menos 2 a 3 horas antes de treinar. Porque quando você faz essa refeição muito próximo do seu treino, o seu sistema digestivo ele vai estar trabalhando ali. Ele vai estar naquele sistema peristáltico, ele vai estar com muita energia concentrada para absorver aqueles nutrientes do alimento. E quando o seu corpo ele manda sangue, ele manda energia para a digestão, ele acaba tirando um pouco da energia dos músculos, da energia do seu corpo para praticar, da energia do pulmão para respiração, daquela energia para você praticar aquela atividade física. Então, eu recomendo você, na hora, qualquer que seja o horário do seu treino, se for de manhã, se for à tarde ou se for à noite, você dá um intervalo aí de 2 a 3 horas entre uma refeição e o seu treinamento físico. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho aqui embaixo para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E eu recomendo você me seguir lá no Instagram. O meu endereço é Rotina Mestra. Eu vou deixar escrito aqui, @rotinamestra. Lá eu posto vários stories, várias dicas. Você pode acompanhar o meu dia a dia, o que eu estou comendo, o que eu estou treinando. No feed eu também posto várias dicas, uns treinos que eu estou fazendo e muito mais coisas. Então, se você quer ter um conteúdo ali diário do meu dia a dia, me acompanha no Instagram. E também, se você quer um conteúdo exclusivo, um conteúdo mais profundo, ter um contato comigo ali no dia a dia, você pode me acompanhar lá no meu grupo exclusivo do Telegram. Eu vou deixar o link bem aqui abaixo desse vídeo. Lá no Telegram, você tem um contato mais direto comigo, porque de segunda a sexta eu mando um conteúdo exclusivo por lá em áudio. Então, segunda-feira eu mando dicas de dieta, de alimentação. Terça-feira, dicas de treino. Quarta-feira, dicas sobre como fazer jejum intermitente. Quinta-feira, como melhorar a qualidade do seu sono. E sexta-feira, dicas de como fortalecer a sua mentalidade, como desenvolver força de vontade, disciplina e ter mais motivação, beleza? Então, clica no link aqui abaixo para você ter acesso a esse grupo exclusivo lá no Telegram. Telegram, para quem não conhece, é tipo um WhatsApp. E lá, nesse grupo do Telegram, eu consigo mandar áudios para você, beleza? Então, clica no link aqui abaixo para ter acesso.
Se ficou alguma dúvida, se você tem sugestão para tema de algum vídeo, deixe seu comentário logo aqui abaixo. Até a próxima, um grande abraço.